1 João, capítulo 2, a partir do verso de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. E se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amados, curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Pai bendito, nós mais uma vez te louvamos e te damos graças. Agora, Deus, pela tua palavra que aqui foi lida, porque quando a lemos nós somos edificados por ela. Agora, Deus, nós te rogamos que o Senhor, Deus, possa olhar para nós com os teus olhos de misericórdia e que através, Senhor, do teu Santo Espírito, o Senhor possa aplicar a tua palavra na nossa vida. Nos auxilia, ó Deus, neste momento. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amados, nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto. E os irmãos vão sair daqui com a consciência, com o entendimento, com a sabedoria do porquê nós não devemos amar o mundo. Ou melhor, a certeza de que nós não devemos amar o mundo para que possamos permanecer. E aí algumas perguntas, elas vêm quando nós lemos esse texto e quando nós intitulamos essa meditação dessa maneira. Os irmãos conhecem bem esse texto, já leram, alguns sabem até de cor. E quando nós lemos, muitas perguntas se vêm, muitas perguntas ressaltam na nossa mente, na nossa vida. Perguntas como, por exemplo, o que é amar ao mundo? Que mundo é esse que o texto nos fala? O que há no mundo que eu não possa amar? Como o amor do Pai está ou não está em mim? Como sei que o amor do Pai está ou não está em mim? Este amor a Deus diz respeito à salvação ou à santificação? Isso é dirigido aos salvos ou aos não salvos? Quem eram os destinatários desta carta? Qual o problema com nossa carne e olhos? O que é concupiscência? Por que eu deveria ter algum interesse em permanecer, uma vez que eu não sei permanecer em quê? Muitas outras perguntas poderiam se suscitar com relação a esse texto. Porém, amados, eu gostaria de fixar a nossa mente, a nossa atenção, para que nós possamos sair daqui nessa noite certos e convictos de que nós não devemos amar o mundo. E isso nos leva a permanecer na presença do nosso Deus. Por isso, amados, algumas verdades que eu gostaria de tratar com os irmãos nessa noite. 3 verdades que o texto nos apresenta. A primeira delas é que eu não devo amar o mundo. A parte A do versículo 15 que nós lemos aqui, vai nos dizer que nós não devemos amar o mundo. E a primeira definição que precisamos ter é: o que é amar? O que é para nós amor? E eu sei que muitos aqui, quando questionados com relação a isso, têm na ponta da língua muitas respostas que são verdadeiras. Ao recitar 1 Coríntios dizendo o que o amor é, ao dizer que Deus é amor, ao dizer muitas coisas de como aplicar o amor, ou o que deveria ser a aplicação correta do amor. Mas eu gostaria que os irmãos pensassem em 2 definições sobre o que é amar. Amar é dar-se, é não pensar mais propriamente em si, mas utilizar a sua própria existência para o bem do outro ou dos outros. Amar é a atitude que envolve a dedicação do que se é e do que se tem, seja sua energia, tempo, dinheiro,
sacrifícios, sentimentos, pensamentos, palavras e etc. Amados, quando nós pensamos nessas definições de amor, nós precisamos entender um pouco mais na aplicação desta palavra na nossa vida. Quando nós entendemos que amar é dar-se, é doar-se, nós não podemos mais pensar em nos doar para o mundo, em fazer com que a nossa vida e os nossos recursos sejam usados para fortalecer ou para fazer com que se perpetue aquilo que o mundo emprega, aquilo que o mundo nos faz viver. Amados, nós precisamos entender que amar é dar-se, é doar-se para o bem do outro. Quando nós falamos de amor para um indivíduo sozinho, solitário, para um solteiro, ele vai ter uma definição do que é amor. Mas à medida que o tempo passa, a definição de amar, ela vai mudando. Quando ele entra em um relacionamento, a definição de amor para ele muda. Quando ele se casa, essa definição muda novamente. Quando ele tem filhos, essa definição ela muda novamente. À medida em que nós vamos caminhando e amadurecendo na nossa vida e experimentando formas de amar, a nossa definição de amor ela vai mudando. Ela vai se aperfeiçoando segundo a vontade e o querer de Deus. Pois bem, amados, entendam então que amar é dar-se e utilizar dos seus recursos, da sua existência, para o bem do outro, para aquilo que é bom para a vida do outro. E aí algumas outras perguntas se suscitam. O que é bom então para o outro? Bom, isso é mais fácil de ser respondido. Bom é a presença do nosso Deus sendo refletida e evidenciada através da nossa vida, das nossas ações para com o outro. Por isso, amados, nós precisamos entender que nós não devemos amar o mundo doando a nossa vida, os nossos recursos para o mundo, e sim para o nosso próximo, e sim para aqueles que Deus ele pede que o façamos. Nós precisamos entender que aquilo que Deus ele espera de nós é que nós usemos dos nossos recursos e da nossa própria vida em prol do nosso irmão, do nosso comum, do nosso semelhante. É que nós entendamos que não podemos mais continuar fazendo as coisas da maneira como nós bem entendemos. Que nós precisamos passar a ver e enxergar o amor ao outro de uma maneira diferente, de uma perspectiva bíblica. Por isso, amados, nós precisamos de fato nos doar, de fato fazer com que tudo aquilo que temos, possuímos, sejam regidas pelo próprio Deus, para cumprir o seu propósito para a nossa vida. Nós não podemos amar este tempo presente, nós não podemos amar as coisas que nós temos, nós não podemos fazer com que a palavra amor ela ganhe esse significado tão pequeno. Nós precisamos ampliar o entendimento do que é amor. É como o mundo nos faz utilizar estas coisas, é que nos faz entender como o mundo utiliza de tudo aquilo que temos para fazer o mal, para fazer coisas ruins na nossa própria vida. Ao contrário disso, amados, nós precisamos de fato entender que Deus ele nos chama não para poder amar o mundo, mas para poder amar a Ele, para poder amar os seus filhos. Segunda verdade desse texto, amados, é que nós não devemos amar ao mundo para que o amor de Deus ele esteja de maneira efetiva em nós. É isso que nos fala a parte B e C do versículo de número 15. Entendam que o foco do nosso amor
não pode ser outra coisa que não seja primeiramente a Deus. O foco do nosso amor deve ser o nosso Deus. Pois o nosso Deus, Ele é eterno. Pois o nosso Deus, Ele nunca passará. Pode-se passar muitas coisas na nossa vida. Você pode colocar o amor à sua família, ao seu cônjuge, aos seus filhos, em primeiro lugar em todas as coisas. Mas creio, um dia isso pode passar. Um dia isso pode acabar. E os irmãos vão se ver em uma amargura, em uma tristeza muito grande. Porque os irmãos não entenderam ainda e não provaram de que, primeiramente, precisamos amar o nosso Deus, a quem nos dá e proporciona tudo aquilo que precisamos, aquele que nos sustenta em todas as coisas. E novamente, amados, nós precisamos fazer com que as pessoas que estão ao nosso lado, elas se sintam amadas por nós dentro do propósito para o qual Deus nos chamou. Que elas se sintam amadas por nós, porque nós amamos a Deus primeiramente. O foco do nosso amor deve ser única e exclusivamente o nosso Deus. Nós só podemos servir a um único Senhor se o espaço do nosso amor ele já está sendo ocupado com as coisas do mundo. O meu ser, ele está dedicado ao mundo e não ao Deus. Nós precisamos entender que não há muitos espaços no nosso coração para ser compartilhado, para ser compartimentado e nele nós colocarmos coisas que amamos. O que Deus ele pede é exclusividade no nosso coração, para que nós amemos apenas a Ele, exclusivamente a Ele. Os irmãos bem sabem, e tenho compartilhado com os irmãos da minha história pessoal, e uma das coisas que eu sempre pedi a Deus, e uma das coisas que foi critério para que eu escolhesse uma mulher para quem me casasse, foi o fato de que ela amasse primeiramente a Deus, para que ela tivesse de fato o amor em Deus, concentrado em Deus, porque só assim ela poderia me amar da maneira correta. Amados, nós precisamos entender isso, que nosso coração precisa ser dedicado primeiramente a Deus. O nosso amor precisa estar em Deus, e só desta maneira nós conseguiremos transmitir de fato o que é amor ao mundo. Nós precisamos entender que se nós semearmos a nossa carne, se nós agradarmos apenas aos nossos olhos, certamente isso acabará em aumentar a nossa soberba. Isso faz com que nós nos sintamos autossuficientes, faz com que nós nos afastemos do nosso Deus. Por isso, amados, muitas vezes se faz necessário que Deus ele retire de nós coisas que faz com que nós dividamos o amor que deve ser unicamente a Ele. Os irmãos já pararam para pensar, porque no final da vida lhe é tirado quase todas as coisas? Porque no final da sua vida você sofre tanto com a perda de coisas? Isso é Deus lembrando nós da nossa limitação e do sofrimento humano, para que possamos lembrar que somos feitura dele, que fomos criados para adorar única e exclusivamente a Ele, e que Ele requer de nós exclusividade. Por isso, amados, ainda é tempo de nós deixarmos de dividir o nosso amor com as coisas do mundo e com Deus, e passarmos então a entender que nós não devemos amar ao mundo, para que o amor de Deus ele esteja de maneira efetiva em nós.
E a terceira verdade que esse texto nos apresenta, amados, é que nós não devemos amar o mundo para que possamos permanecer no amor do nosso Deus. Na verdade, amados, o que precisamos entender é que o problema maior não está no mundo, e sim em mim. Não é o mundo que faz com que eu perverta os meus pensamentos, os meus sentimentos, sou eu quem o faço. Não são os outros que fazem mal à minha vida, sou eu mesmo que opto por fazer coisas e atrair o mal sobre mim. E isso, amados, são decisões que estão dentro do meu coração. Isso são coisas que eu já decidi, que eu optei dentro de mim. Isso são coisas que apenas Deus pode mudar em mim, na medida em que eu me coloco à disposição para que isso seja mudado. Isso são coisas tão profundas no nosso ser, que homem nenhum é capaz de mexer com isso. Por isso, amados, entendam que todas as durezas de coração, tudo aquilo que as pessoas fazem de mal a você, e tudo aquilo que você faz de mal às outras pessoas, são decisões internas do seu próprio coração. Não há nada que possamos fazer ou falar para que mude isso. Apenas a ação do nosso Deus pode mudar o coração de um homem. Não adianta nós tentarmos convencer uns aos outros daquilo que precisa ser feito. A decisão de amar a Deus, ela precisa ser feita por você. É você que é o problema, e não o mundo. O mundo, ele aponta apenas para si mesmo. Ele é egoísta. Aliás, é exatamente por isso que o mundo é tão atrativo para nós. Nós gostamos do mundo porque nós nos vemos no mundo. Nós nos espelhamos no mundo, nós nos realizamos quando olhamos para o mundo. Porque é lá onde o nosso pecado, onde as nossas falhas não doem. Porque é lá onde as nossas imperfeições, elas não são focadas com um foco de luz e ficam à mostra para todos. É no mundo em que nós conseguimos esconder aquilo que de fato somos. Por isso que o mundo é tão atrativo para nós. O que nós não percebemos é que toda essa atração, ela se torna destruidora da nossa vida. Amados, precisamos entender que é exatamente por isso que o foco que a palavra de Deus nos dá é com relação à carne e com relação aos olhos. Porque naturalmente nós temos uma identificação com o mundo caído, pois esta é a forma natural que nós adquirimos na queda. Nós somos de maneira natural atraídos para o mal. Se Deus, Ele retira as suas mãos da nossa vida e deixa de nos abençoar e de ter misericórdia para conosco, a única coisa que podemos produzir, e a única coisa que nós produzimos de maneira efetiva é o mal. Por isso, amados, nós precisamos tomar cuidado com a nossa carne, com os nossos olhos, para que não possamos ter essa identificação com o mundo. A concupiscência é o desejo profundamente focado e empenhado em conseguir algo, normalmente ruim em sua essência. Nós precisamos segurar e conter a concupiscência da nossa carne e dos nossos olhos. E só assim, amados, nós vamos conseguir expressar e fazer e realizar a vontade do nosso Deus. A vontade do nosso Deus, ela aponta para Ele próprio. Isso é, nós precisamos entender que o oposto de oferecer a nossa vida para o mundo é oferecer a nossa vida por inteira ao nosso Deus. Deus, Ele, originalmente, Ele fez o homem para que este estivesse para sempre com Ele. Quando Deus cria o homem, é para que o homem caminhasse para sempre com Deus, para que o homem permanecesse ao lado de Deus para sempre. Tal existência
deveria sempre ser voltada para a adoração e louvor ao nosso Criador. É por isso que agora nós, como pecadores, decaídos, mas restaurados, somos a todo momento incitados a voltar à nossa forma inicial e termos a liberdade de adorar ao nosso Deus. E temos motivos então para adorar ao nosso Deus. Amados, nós somos criados para adorar a Deus. Nós somos criados para poder refletir a sua glória, para que todos possam ver em nós aquilo que Deus ele de fato é. Por isso, amados, nós não podemos olhar para as coisas desta vida, pois todas elas vão passar. Tudo aquilo que nós temos e vivemos no dia de hoje vão passar. Inclusive, tudo aquilo que não procede do nosso Deus. Pois o que procede do nosso Deus, isso sim, permanecerá eternamente com Ele. Nós precisamos entender, amados, a diferença que existe entre amar e fazer. Nós precisamos entender que precisamos de fato amar, nos doar completamente para o nosso Deus, para aquilo que Ele tem para a nossa vida, e não apenas fazer a sua vontade em momentos específicos. E eu sempre, nas oportunidades que tenho, digo isso aos jovens da igreja. Nós não podemos ficar vivendo a nossa vida para Deus de maneira pontual, apenas em momentos específicos. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor, então eu vou à igreja adorar a Deus. Mas quando saímos da igreja, nós nos transformamos. Não é mais o momento de adoração a Deus, é o momento egoísta em que eu me adoro, em que eu faço as coisas do meu jeito, do modo como eu quero, da maneira como eu acho que é legal, da maneira que eu acho que é bonito. A nossa vida ela deve ser entregue a Deus de maneira completa, de modo que tudo aquilo que nós fazemos deve sim refletir a glória de Deus, deve sim ser ações que louvam o nome do nosso Deus. E isto seja no nosso trabalho, seja no nosso colégio, seja no exercício da nossa função social, seja na nossa casa, seja no exercício das nossas funções hierárquicas dentro do lar. Nós precisamos entender que tudo aquilo que fazemos precisa ser de fato entregue ao nosso Deus. Por isso, amados, algumas conclusões e depois algumas aplicações para nós nesse texto. Nós precisamos entender que o meu ser, ele não pode estar dedicado ao mundo, mas sim a Deus, exclusivamente ao nosso Deus. Eu posso saber se o amor de Deus está em mim na medida em que eu amo o mundo ou não. Na medida em que nós estamos cada vez mais separados das coisas que o mundo nos oferece, esse é o termômetro para sabermos se o amor de Deus ele está presente na nossa vida. Somente fazendo a vontade do nosso Deus é que nós vamos permanecer no amor dele. É apenas fazendo a vontade de Deus, amando única e exclusivamente a Ele, que o amor de Deus permanecerá em nós. Por isso, amados, algumas aplicações para nós. Quanto ao tempo que eu gasto em coisas do mundo e em coisas que são da parte de Deus ou para Deus, eu preciso entender, eu preciso equalizar as coisas. Nós precisamos a todo momento em nossa vida ver o quanto nós temos dedicado o nosso tempo às coisas que são do mundo. E veja, amados, quando eu digo as coisas que são do mundo, é as coisas que o mundo produz e nos oferece. E nós temos a oportunidade e o privilégio de fazer com que todos os nossos recursos eles sejam dedicados ao nosso Deus.
que tudo aquilo que fazemos seja dedicado ao nosso Deus, inclusive o nosso tempo de entretenimento, inclusive o nosso tempo em conversas com os nossos amigos, com os nossos irmãos, inclusive nos momentos em que nós estamos na nossa casa, sozinhos, inclusive nos momentos em que nós estamos exercendo a nossa função no nosso trabalho. Todos esses momentos, eles podem ser dedicados ao nosso Deus. Assim como também eles podem ser dedicados ao mundo, dependendo da maneira como você tem efetuado e feito estas coisas. Por isso nós precisamos pensar e começar a dedicar muito mais o nosso tempo às coisas que fazemos ao nosso Deus. Quanto de mim eu dou para que as outras pessoas venham a fazer a vontade de Deus? Quanto tempo de mim eu tenho doado para que os outros entendam e vejam que eles precisam entregar as suas vidas a Deus? Quanto tempo da nossa vida nós temos dedicado a isso, amados? Nós precisamos repensar no nosso testemunho. Quantos já podem ver o amor de Deus na minha vida, de fato, e não somente por palavras? Quantos de vocês, ao chegar aqui essa noite, demonstraram para o seu irmão que os ama, com um abraço, com um sorriso, com um boa noite caloroso? Quantos dos irmãos fizeram com que os seus irmãos sejam amados por Deus? Quanto tempo os irmãos têm se dedicado para que as pessoas vejam e entendam que o amor de Deus, ele permanece na sua vida? Nós precisamos atentar para essas coisas, irmãos. E por último, eu devo querer viver o máximo possível para utilizar a minha existência para poder cumprir os objetivos do reino de Deus. Eu preciso me doar cada vez mais para que tudo aquilo que Deus ele pretende que seja consumado no seu reino até a sua volta, seja de fato concretizado. Por isso, amados, nesta noite, o meu convite aos irmãos é para que de fato nós deixemos de amar o mundo. É para que de fato nós deixemos de amar o mundo, para que o amor de Deus ele esteja de maneira efetiva em nós. É para que nós deixemos de amar o mundo, para que possamos permanecer eternamente na presença de Deus.